Conceitos-chave: raça e etnia. No início da história humana, os grupos se assemelhavam muito quanto aos tributos entre seus membros, mas, ao longo da história, houve uma grande troca de genes entre povos, o que resultou numa grande variedade étnica no mundo. Essa variedade aumentou significativamente na época das navegações. Com as diferenças étnicas, a humanidade foi dividida em 3 raças pelos estudiosos: a raça branca, negra e amarela. Por muito tempo, essa foi a divisão feita entre os humanos, porém, atualmente apenas uma raça é reconhecida, a raça humana. Como existe apenas uma raça reconhecida, devemos considerar o conceito do grupo étnico para diferenciar as inúmeras variedades humanas. Imagine um grupo de pessoas que estão unidas em torno de interesses comuns. Eles são diferentes entre si, mas possuem uma cultura e história comum. Sendo assim, esse grupo de pessoas pode ser considerado um grupo étnico, pois possuem uma entidade distintiva, mas compartilham a mesma etnicidade. Existem muitas variedades étnicas no mundo, e por conta disso, muitas vezes há uma discriminação ou exclusão por parte dos grupos denominantes da sociedade. Existem diferentes formas de excluir minorias étnicas, partindo da discriminação até o genocídio e o etnocídio. Genocídio é a palavra composta por 2 raízes, uma grega, das palavras genus, que quer dizer família ou raça, e uma origem latina com a palavra caedere, que significa matar. A junção dessas 2 palavras forma o que traduz o conceito de extinção parcial ou total de uma etnia. Geralmente ocorre quando a raça é considerada como uma ameaça ao grupo dominante. Etnocídio pressupõe adequação. Nesse caso, a procura não é pela extinção de uma etnia, mas que os indivíduos do grupo possam ser ajustados, eliminando, ao invés da etnia, sua cultura. A segregação é quando o grupo dominante exclui uma minoria étnica da sociedade em qual estão inseridos. A segregação pode ocorrer de uma forma voluntária, como no caso do grupo Amish, ou involuntária, como aconteceu no Apartheid. A assimilação é o processo em que um grupo étnico renuncia de sua tradição cultural, inclusive de sua religião e língua, fatores importantes para a assimilação de uma cultura. A renúncia ocorre de uma minoria que incorpora a cultura do grupo dominante. O racismo é quando um indivíduo considera outro como inferior, apenas por conta de suas características físicas, geralmente devido à cor de sua pele. Diferente do racismo que ocorre de um indivíduo a outro, o estereótipo é o julgamento a um grupo. Esse pré-julgamento é baseado em indícios de personalidade individual. Algumas ações denominadas de afirmativas visam corrigir as desigualdades étnicas por meio de facilidades concedidas a determinados grupos, como cotas para negros. Essas medidas são muito polêmicas, pois ao mesmo tempo que existem pessoas a favor dessas medidas, existem muitas que afirmam que elas podem gerar o efeito contrário, estigmatizando e fomentando ainda mais o preconceito em relação a esses grupos. Os grupos humanos possuem formas distintas de se organizar e viver em sociedade. A pluralidade cultural é um tesouro que enriquece as sociedades, pois aceita as diferenças culturais. Para uma vida em sociedade, algumas correntes sociológicas consideram o pluralismo cultural um comportamento ideal para a aceitação de todas as culturas dentro da mesma sociedade. Um exemplo pode ser encontrado na Austrália, país que possui uma política que visa equilibrar os direitos dos cidadãos, mantendo hábitos e costumes de forma variada, sem preconceitos. Conceitos-chave: sexo e gênero. É muito comum que haja uma confusão em distinguir sexo, gênero e sexualidade. Muitos acreditam que ambos têm o mesmo significado, porém, estes conceitos estabelecem novas visões do mundo. Sexo estabelece as diferenças anatômicas entre homens e mulheres, com base nos seus órgãos genitais. O homem nasce com um pênis e uma mulher com uma vagina. Essa é a diferença entre o masculino e o feminino. Sexualidade
É a escolha que a pessoa faz para a vida. Ela pode ser heterossexual ou bissexual, por exemplo. Gênero está relacionado ao comportamento. Veja, o indivíduo do sexo masculino heterossexual pode gostar de se vestir de mulher, entretanto, não deixa de ser hétero por conta disso. A ideologia de gênero não é uma unanimidade entre os cientistas e até mesmo psicólogos, pois se trata de uma noção subjetiva. Basicamente, a diferença entre sexo e gênero se dá à própria biologia. O sexo é inato, o indivíduo nasce com o sexo masculino ou feminino, já o gênero se desenvolve. De acordo com os sociólogos que defendem a existência de um gênero, a diferenciação é construída pela cultura e organização de uma sociedade, a partir da interação de indivíduos entre si. O movimento feminista é o principal defensor da teoria de gênero. Além de defender a ideologia de gênero, esse movimento aponta fatos comuns e preocupantes relacionados à diferença entre homens e mulheres na sociedade, como a disparidade de salários, até mesmo em situações que a população masculina tem a menor escolaridade do que a feminina, cada vez mais aumentando a presença de mulheres em cargos antes ocupados apenas por homens, sendo na área profissional como em estudos. Esse fator é um dos motivos da queda da taxa de fertilidade. Atualmente, as mulheres estão tendo seus filhos mais tarde, por conta da sua presença mais ativa nas áreas profissionais. Outro fator é a popularização dos anticoncepcionais. Esse fator é um dos motivos da queda na taxa de fertilidade. Esse embate entre maternidade, lar e profissão é uma realidade no universo feminino, o que leva muitas vezes as mulheres a escolherem cargos que exigem menor jornada de trabalho. Porém, estamos vivendo em um tempo em que as mudanças estão ocorrendo. Os efeitos dessas mudanças surgirão em longo prazo, e só com o tempo poderemos ver as consequências serão positivas ou negativas. Mas, o que sabemos é que esse é um tema de muita importância nos estudos da sociologia.